Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sábado, 12 de junho de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado por Lucas, capítulo 2, versículos 41 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo-o encontrado, voltaram para Jerusalém à procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que Jesus dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré. Ele era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras desse santo Evangelho perdoe os nossos pecados, iluminando nossas vidas, nos dando sabedoria e nos conduza para a vida eterna. Amém. Vimos nesta santa passagem, desse santo Evangelho, que os pais de Jesus, como todo o povo da época, iam para aquela festa. E foram. Só que, quando voltaram, não deram conta de que Jesus não fazia parte da caravana. E, depois de caminhar um dia inteiro, perceberam e voltaram para trás. E, voltando, encontraram ele no templo, no meio dos mestres e doutores da época, fazendo perguntas e respondendo. Então, eles ficaram muito admirados. Jesus, na época, tinha 12 anos. Mas a sua sabedoria já era algo impressionante. Já era algo que deixava todos os que o conheciam e todos os que o rodeavam, que tinham a oportunidade de conversar com ele, já percebia a sua sabedoria. Era algo incomum em relação às outras pessoas. O menino com 12 anos, ele já sabia muita coisa. Muita coisa. Bem, esse saber de Jesus, ele já era iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, no meu entendimento, é quem já falava por ele. E ele, cada vez mais que crescia, aumentava a sua sabedoria, aumentava os seus conhecimentos da sabedoria e da palavra que provém da boca de Deus, que é o Pai. E assim Jesus, com sua sabedoria, ele cresceu e ficou adulto. E aí a sua sabedoria revolucionou o mundo. A sua sabedoria deixou muita gente triste, porque um dia o pessoal se conscientizaram de quem era o verdadeiro Jesus, que era o Messias esperado, mas muitos não concordavam com sua maneira de agir, com suas pregações, com seus milagres,
porque muitos queriam que ele fosse um partidário, que ele tivesse lá uma queda por alguém, que ele gostasse lá de um determinado rei, de um determinado reinado. E nada disso acontecia, porque Jesus, ele já era um rei. O trono a ele foi dado pelo Pai, mas o trono dele não é desse mundo, o trono dele é dos céus. E os povos da época, os reinados da época, os príncipes, todo o pessoal das leis na época, não concordavam com isso, não queriam admitir jamais que Jesus pudesse ser o rei. E foi aí então que muitos e muitas tinham inveja dele. Morria de inveja porque ele tinha um poder sobrenatural em relação às outras pessoas, porque ele fazia curas, fazia milagres e muito mais mesmo. Ele lia o pensamento das pessoas e as outras pessoas eram e são totalmente impossibilitadas de saber o que uma outra pessoa está pensando. Isso não compete para nenhum de nós, somente mesmo ao nosso Deus, porque por nós sermos criaturas de Deus e ser suas propriedades, ele sabe perfeitamente o que se passa em nossos corações. Mesmo antes de nós pensar algo, ele já sabia desde o princípio da criação que tal dia, tal hora nós pensaríamos tal coisa. Então Jesus, na verdade, ele é o grande rei, o único rei e salvador. E aí os homens, por não admitirem, por não concordarem, passaram a perseguir Jesus depois dele adulto, levando-o à morte crucificando. Mas como era previsto, como já era dito na Sagrada Escritura, ele haveria de ressuscitar, conforme ressuscitou. E para a glória do nosso Deus amado, Jesus hoje vive em forma de Espírito. Ele é o Espírito Santo que mora e habita em cada um de nós. Ele é a luz do mundo. Ele é o dono do mundo. Ele é o Todo-Poderoso. Porque Jesus é o Filho, mas ele também é o Pai. E ele age por obras do Espírito Santo. E ele quer que todos nós criamos nas suas palavras, na sua sabedoria, porque toda a sabedoria de Deus, de Jesus, provém da boca de Deus, porque Deus é o Pai. Foi Deus que deu a Jesus toda a honra e toda a glória. E ninguém tira isso dele, porque ele é o dono absoluto. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso sábado, iluminado pelo nosso amado Jesus, e que nós possamos herdar um pouquinho da sabedoria do nosso Mestre Jesus. Toda vez que nós nos aproximarmos da palavra, nós lemos a palavra do Senhor, ou ouvir a palavra do Senhor, e procurar guardar um pouquinho em nossos corações, arrancando de dentro de nós toda a hipocrisia, toda a maldade, e colocando no lugar o amor que provém de Deus. As sábias palavras do nosso Mestre Jesus, que possam abençoar todos nós. Amados irmãos, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos vocês. Tenham todos vocês um sábado abençoado e iluminado pelo nosso Pai Celeste. Amados irmãos, um abração para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.